Me parece que esse mundo aqui ele foi criado pelo capeta. Parece. O mundo E material, pior, ele é... E ainda errou. E fez errado. Goethe, na sua obra, Goethe, escritor alemão, romancista alemão, ele, na sua obra Fausto, uma de suas obras, né? Fausto era um ser humano que queria entender a vida. Mas só olhando para a faixa de realidade da vida onde a gente vive, essa Matrix, ele viu que não ia compreender. Ele então tentou sair, ou seja, foi além. E nesse além, ele entrou nos mistérios da vida e terminou se defrontando com um demônio que se apresentou a ele como sendo Mefistófeles. Aí Mefistófeles diz: olha, eu sou o criador, aqui tudo isso aqui é meu, né? Mas assim, eu sou gente boa, você também é. Mas assim, eu vou lhe dar conhecimento, mas eu quero que você se submeta a mim. Eu vou lhe dar vida longa, mas eu quero que você se sujeite a mim. Olha, eu vou lhe amar, mas eu quero que você se renda a mim. Então, isso que Goethe, na obra Fausto, usando Mefistófeles, Mefistófeles fez com Fausto, o ser humano da história, é o que Javé fez com todos nós. E Jesus se recusou a fazer isso. Jesus se submeteu a Javé no sentido de se deixar ser crucificado, mas não se sujeitou aos termos da missão que ele obrigou Jesus a ter. E ele tanto queria isso que obrigou Sofia, que é o ser cósmico que é de Jesus, a retirar o seu código e inseminar numa mulher para ter certeza que o homem que dali surgiria com o genoma totalmente influenciado para cumprir o que Javé queria. Alguma herança que Jesus teve de Maria parece que atrapalhou isso aí. As mulheres sempre atrapalham tudo. Pandora, Eva, Maria. Se eu tô entendendo bem, então todos os seres que a gente chamou de Deus até hoje, na verdade é o capeta nos enganando. Talvez seja o contrário, porque a turma chamada de gnósticos, os gnósticos dizem que é o contrário. Quem a gente chama de diabo é que é o bem. Sim. Mas assim, exagero a parte dos gnósticos, né? Mas realmente é uma coisa complicada, porque a Igreja Católica que criou essa história, então passou a chamar de bandidos heróis e passou a endeusar a turma feia. Aí, para justificar o que é que essa turma feia faz, tipo Javé, Abraão, mata o teu filho. Mas como? Abraão, mata o teu filho. Mas é meu filho. Mata. Aí Abraão passou meses sofrendo, mata, não mata, mata, não mata. Isaac, vamos ali. Para onde, pai? Vamos fazer uma brincadeira hoje. Faz de conta que o sacrifício que eu vou fazer hoje, a Javé, faz de conta que você é ovelha, viu? Fique tranquilo, eu vou lhe deitar numa pedra. Ou seja, na hora em que um pai, Abraão, decide matar um filho para obedecer a Javé, o genoma dele, na hora que ele decidiu fazer isso, já criou sequências genéticas de sujeição, submissão. Aí, essa história é contada na Bíblia, mas aí na hora em que ele, cobrindo os olhos de Isaac, ia deter a mão com a faca, aí esse Javé é tão bom que mandou um anjo segurar a mão de Abraão. É assim que está na Bíblia. Era só para criar o código. Era só para criar o código. E também para humilhar o ser humano. Porque assim, Abraão, ele não matou, mas matou. Ele gerou o pensamento. O coitado do Isaac, com as mãos assim do pai, mas vendo aqui entre os dedos, o pai com a faca, cresceu cheio de bronca. Então assim, a igreja chama isso de patriarcas, de escolhidos de Deus, e chama esse ser que fez isso de Deus. A coisa é tão vergonhosa que o cristianismo foi perseguido nos séculos 1, 2, 3 e 4. Até que Constantino, imperador romano,
o Império Romano sempre seguiu Constantino, resolveu se tornar cristão e transformar o cristianismo de religião perseguida na religião oficial de Roma. Fez o Concílio de Nicéia em 325 para quê? Criou o mistério da Santíssima Trindade. Ou seja, os romanos nunca gostaram dos judeus, mas Jesus era um judeu e foi crucificado por Roma. Mas Jesus era o bandido. Quando Constantino se tornou cristão, Jesus tinha que ser um herói. Uhum. Então reescreveram a história, passando para o latim. Pôncio Pilatos, que representava a Roma, lavou as mãos, como para dizer, os judeus sujos é que crucificaram mesmo Jesus, ainda que os romanos é que o tenham feito. Mas assim, eles precisavam se livrar também do Deus dos judeus. Como é que eles fizeram isso? Criando a Santíssima Trindade. Aí eles resolveram todos os problemas na hora em que negaram que Jesus era um ser humano, elevaram Jesus à condição de ser igual a Deus, criaram uma figura do Espírito Santo que nem existia. E com isso criaram o dogma da Santíssima Trindade, indevassável na sua consubstancialidade, que ninguém podia questionar. E a partir do século IV, o Deus do catolicismo, presumivelmente para os romanos, não era mais o Deus estranho do Antigo Testamento dos judeus. Olha o tamanho da enrolada. Só que Lutero, quando criou o protestantismo, voltou a criar uma confusão terrível. Por quê? Porque a igreja, a partir do século IV, passou a dizer o quê? A palavra de Deus não é aquela que estava na Bíblia, não. Era o que a Igreja Católica interpretava da Bíblia. Preste bem atenção. Por quê? Porque eles não puderam jogar fora o Antigo Testamento. Estava lá o que Javé falou. Abraão, mata teu filho. Mas a Igreja Católica diz, não, a Igreja Católica está dizendo que foi Deus que disse isso, mas olha, Deus é bom e ele disse isso só para testar Abraão, mas olha, ele mandou um anjo segurar a mão de Deus. Então essa é a palavra de Deus. Ou seja, para o catolicismo, não é o que está na Bíblia. É o que os padres da Igreja Católica nos concílios definem. Aí Lutero, século XVI, disse, não senhor, a palavra de Deus é da Bíblia. Aí criou o protestantismo, aí os protestantes hoje entendem como sendo a palavra de Deus a palavra de Javé. Ou seja, não tem nada a ver com Deus verdadeiro, entendeu? A humanidade toda está infectada por isso. Como é que eu entro em contato com esse Deus verdadeiro estando numa obra do capeta? Só através do mergulho interno em altíssimos níveis de alteração de consciência no campo do yoga profundo ou algo parecido com isso. Meditação é uma das... Sim. Presença, atenção. Esse campo, torno a dizer, penso eu, ainda terá que ser muito melhor trabalhado, pelas gerações futuras. Uhum. Porque assim, nós humanos da atualidade, a gente está muito estragado para poder falar ou conceber ou vislumbrar um ser desse nível. A gente primeiro vai ter que cuidar da sujeira, tirar as travas do nosso olhar para tentar... Qual é o drama humano? É que se você é cego para a possibilidade, você também vai ser cego para a oportunidade. Se sua mente não admite a possibilidade, você não vai poder aproveitar a oportunidade, porque a possibilidade para você não existe. Então hoje não há possibilidade nenhuma de judeus, católicos, protestantes, espíritas, islâmicos, bramânicos, vaishnavas, shivaístas, o que for, abrirem mão desse tipo de crença doentia que eles têm nesse tipo de Deus que eles acreditam. Não tem como. Então, se eles são cegos para a possibilidade de que o Deus que eles cultuam é uma maluquice, é algo equivocado, não tem como se aproveitar a oportunidade de se evoluir, de se chegar a um ponto tal de equilíbrio interior que se una a esse ser augusto, amantíssimo que existe. Não tem no momento.